BPMcast. Nosso podcast é para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Como vocês todos bem sabem, então aqui a gente conversa sobre qualquer assunto, não tem uma pauta específica. E como eu estava falando agora mesmo aqui para o nosso convidado, não temos nenhuma vinheta já gravada. Toda vez eu venho aqui e falo a mesma coisa, né? Bom, mas hoje nós vamos fazer um BPMcast de entrevista, daqueles muito interessantes. Hoje nós vamos entrevistar aqui o Aposente Cedo. Então, se você não conhece lá o blog dele, já vai lá no aposentecedo.com, já dá uma fuçada lá, porque tem muita coisa bacana, né? E eu não vou fazer a apresentação dele, vou deixar então para que ele se apresente aqui. Aposente Cedo, seja muito bem-vindo aqui ao BPMcast, obrigado aí pela aceitação do convite e se apresente aqui para os nossos ouvintes. Ô BP Milhão, tudo bem? Agradeço aí o convite antes de tudo, é um prazer falar contigo. Tem tempo aí que eu não converso com ninguém publicamente, né, na Finansfera. Bom, eu sou o autor do blog Aposente Cedo, como você falou, aposentecedo.com. O blog tem um pouquinho mais de um ano, né, mas eu já faço parte aí da comunidade FIRE há uns 3 anos, talvez. Vou participando de grupo, conversando através de comentário no blog dos outros. E agora, no final do ano passado, eu me tornei FIRE oficialmente. Estou, no meu conceito, aposentado prematuramente, né? E além de FIRE, me tornei nômade. Então, a vida tá interessante aí, cara. Desde dezembro de 2020, eu dei uma guinada aí, surgiram já alguns percalços que me fizeram readequar vários planos de anos, mas estou feliz e vamos ver como é que a vida vai trazer. Eu estou vivendo a impermanência total, né, que é uma palavra da moda. E eu estou sempre seguindo seu conteúdo também, e de muitos colegas aí da Finansfera, que é um assunto legal, né, cara, para conversar, não só de finanças. Eu acho que o que mais me agregou, claro que teve muita coisa financeira, de investimento, que conteúdos como o seu e de vários outros ajudam muito, né, mostrar alguns investimentos que a gente nem sabe que existe, algumas empresas, alguns fundos, mas o principal para mim, o que mais mudou a minha vida foi a mentalidade. É como encarar a vida, como encarar o dinheiro, como focar na renda e não só no patrimônio. Isso é uma coisa que eu venho assim, tentando me aprimorar cada vez mais, tanto que assim, se pegar o meu blog, assim, no começo eu falava muito de investimento, e eu acho que nos últimos meses eu só falei de mindset, de mentalidade, de como interpretar o que acontece com você, como você pode ver alguns fatos para a sua vida ser mais tranquila, independente do dinheiro que você tem. Então, isso para mim foi uma mudança bem, bem radical, bem interessante mesmo, e para mim é o foco dessa comunidade FIRE que a gente vive. Pô, muito legal, muito interessante. A sua apresentação aí tem horas e horas de bate-papo aqui, um catupilhão de perguntas aqui para fazer para você, né? Então, vamos embora. Bom, então já vamos começar a falar do FIRE, né? Porque tem muita coisa para a gente comentar aqui, até da parte do Nômade também, ver quais são as suas projeções aí para as próximas viagens, né? O que você pretende fazer. Mas você viu lá, né? A gente fez uma live, eu, Viver Dividendos, e o Rafael, do Investidor Internacional, e aí a gente falou sobre essa questão do ser FIRE, né? Que parece que tem uns haters aí dos FIRE, né? Sim, sim. Mas, na verdade, eu acho que não é nem questão de ter haters do FIRE. É que nem você colocou no seu último post que eu li lá, né? Aliás, no penúltimo, né? Respeitar as diferenças. Sim, sim. Então, a gente tentou conversar bastante naquela live falando da vida FIRE, porque uns comentam que ser FIRE é uma besteira, outros falam que a busca para ser FIRE é o que realmente motiva alguém, outros dizem que o valor para ser FIRE é astronômico. Então, assim, na verdade, eu entendo como o perfil da pessoa, né? Então, as pessoas têm perfis diferentes. Então, se você encontra o seu perfil, você fala assim, não, meu perfil é esse aqui, eu me conheço, né? Conheço-te a ti mesmo,
eu me conheço, Uhum. então eu sei que eu sou capaz disso e eu quero isso. Então, pô, você vai traçar uma trajetória ali, né? E aí vai seguir lá sendo Fire ou não. É, E na- é só concluir, né? E aí essa questão do ser Fire, tem gente que fala que ser Fire é besteira, você tem que trabalhar a vida inteira. Na verdade, trabalhar a vida inteira, na minha opinião, é você quer trabalhar. Não é uma questão, não tem que associar o Fire ao trabalho, né? Por isso, pessoas que são que nem os exemplos dos bilionários, eles trabalham porque eles querem, é um propósito. Já não é independência financeira, é propósito. Então, não importa o dinheiro que você tem um propósito e você vai trabalhar. Mas, diga aí pra gente o que você acha que Fire é bobagem ou não é. Você chegou na sua vida Fire, o que você recomenda, qual a lua de mel que você está vivendo aí do momento. Conta pra gente. assim, as pessoas acabam achando, né? As pessoas ficam muito presas só em um viés específico, né? Eu vou até citar um exemplo que eu acho que é muito interessante, que pouca gente se atenta, né? Eu fiz um post há muito tempo atrás falando, olha, de repente o seu tio é Fire e você não sabe, porque todo mundo acha que Fire é a pessoa lá que está trabalhando, servidor público ou então empregado de empresa privada, e junta bastante dinheiro, pede demissão e pronto, e vai viver a vida. Mas, assim, o FIRE nada mais é do que você conseguir aposentar cedo, né? E cedo a gente tem aí alguns questionamentos de o quanto que é cedo, o quanto que não é. Mas, assim, vou dar o exemplo do meu sogro, por exemplo. Cara, meu sogro aposentou 49 anos. Mas por quê? Ele era funcionário público, de nível técnico, tá? De nível médio, e trabalhava num ambiente de periculosidade. Então, ele tinha lá, por norma do INSS, né, o tempo de trabalho, ele tem um adicional, né, por cada ano trabalhado equivale a 1 ano e meio, por exemplo. Eu não sei exatamente qual é o cálculo, mas ele entrou muito, muito jovem no concurso, então, assim, 49 anos ele estava aposentado. Ele foi aposentado compulsoriamente, inclusive. Então, assim, ele é Fire e nem sabe que expressão é essa, não tem a menor ideia, né? E hoje ele está lá, tem a renda dele, tem a casa própria dele, tem os filhos criados, e chegou a voltar a trabalhar um tempo depois, ficou trabalhando uns 2 anos na iniciativa privada, mas viu que não estava valendo a pena e pronto, cara, assiste televisão, cuida da casa, pô, vai encontrar os amigos na rua, né, dá atenção para a esposa. Então, assim, não é só essa galera assim, tipo, porra, eu vou fazer o possível para atingir isso. Tem gente que acaba sendo sem nem se tocar. Né, atleta também, independente, né? A gente pensa em jogador de futebol que é milionário, mas tem muito atleta que não é milionário, assim, tem uma vida de classe média, às vezes, classe média alta, dependendo do que for. Atleta não consegue, né, trabalhar muito depois dos 40 anos, a maioria. Então, assim, tem alguns que viram técnico, vira comentarista, vira aquilo, mas tem muita gente, a maioria não, a maioria se aposenta mesmo, pega o dinheiro que juntou e vive daquilo. Então, tem muitas pessoas que se aposentam cedo e a gente acaba não percebendo, né? Então, você querer continuar trabalhando ou não é uma opção, tá? Eu até já fui até um pouco crítico demais nesse negócio. Não, meu plano inicial era parar de trabalhar mesmo, definitivo. Eu sempre trabalhei em dois empreendimentos diferentes, assim, eu sou sócio de duas empresas diferentes. E eu pensava, não, quando chegar a minha hora, que já estava assim, meio que pré-programada há uns 3 anos, eu vou passar para os meus respectivos sócios, né? E vou ficar, tinha um acerto assim, vou receber só um percentual X sem ficar responsável por nada, né? Só porque assim, eu que iniciei esses dois empreendimentos. E, cara, no fim tudo mudou, minha mentalidade mudou. Hoje eu sinceramente acho que eu vou trabalhar em alguma medida, sei lá, o resto da vida, tá? Até porque eu gosto, essas duas coisas que eu faço, eu gosto. Claro que tem algumas partes chatas, né? Nenhum trabalho é 100% legal. Mas, assim, do jeito que eu estou hoje, eu consigo ter dia de semana que eu não trabalho nada, eu consigo trabalhar o dia inteiro, se eu quiser, se eu tiver disponível e tiver demanda, eu trabalho o dia inteiro. Ou então, assim, numa média, pelo menos desde dezembro, que foi quando né, virei a chave, tem trabalhado assim 4 horas por dia, né? Eu acordo bem cedo, acordo 6 e pouca, trabalho umas 2 horas, depois eu almoço, trabalho mais 1 horinha e ao longo do dia, assim, do final da tarde ou não, eu respondo o WhatsApp, algumas coisas que são de trabalho, né? Então eu considero como trabalho, mas
em horário totalmente flexível, quando eu quero, se eu quero, assim, então eu acho que é uma coisa totalmente possível. Se eu quiser parar também e falar, olha, não quero mais fazer nada daqui para frente, posso fazer isso, tá? Posso terceirizar tudo que eu faço também, é viável. Tem cliente que não vai ficar tão satisfeito de repente, mas, enfim, aceita ou então procura outro profissional. Mas eu gosto, então assim, eu vou continuar fazendo isso, e a ideia foi para justamente poder aproveitar os outros aspectos da vida, assim, da mesma forma que eu gosto de trabalhar, eu também gosto de ficar com a minha família, também gosto de passear, gosto de viajar, gosto de fazer esporte. Eu acho que o trabalho, né, ele é prejudicial quando você começa a deixar de fazer outras coisas porque você precisa trabalhar. E não digo que precisa trabalhar por causa do dinheiro, eu digo porque você está naquela espiral que um trabalho puxa outro e você está preso, você se compromete a fazer alguma coisa em determinado prazo. Então, assim, eu vivi muito isso, né? Eu até já viajei a lazer, né? Assim, razoavelmente, mas não sou um mochileiro viajante que conheceu 60 países, nada disso. Justamente porque eu não tinha tempo, né? Como eu sempre trabalhei para mim mesmo, só muito no início da carreira, em 2007, até 2009, se eu não me engano, que eu cheguei a ser empregado. Mas depois disso eu sempre trabalhei para mim. Então eu nunca tive férias, assim, de, pô, vou ficar 30 dias com o pé pro alto, desligar o telefone, não ver e-mail. Nunca existiu isso para mim. Então, assim, mesmo nas férias, eu podia estar em outro país, passeando, e eu tinha que trabalhar, tinha que responder um WhatsApp, um e-mail, tratar algum assunto importante. Então, assim, hoje o que eu sinto é como se eu tivesse de férias. Esse período que eu tinha de férias, que eu trabalhava muito menos, mas tinha que fazer alguma coisa, é o que eu passo hoje. Então, assim, eu tô muito tranquilo, foi uma decisão muito boa. Eu pretendia atingir um patrimônio X para poder tomar essa decisão. Eu acabei não conseguindo exatamente esse patrimônio por causa do coronavírus e algumas outras mais escolhas que eu fiz recentemente, mas, enfim, não prejudicaram tanto. Mas, assim, estou muito tranquilo, mudei minha estratégia também de investimento. E hoje eu acabei pensando, eu pensava, não, vou botar tudo em ativo gerador de renda. Hoje eu já mudei, hoje eu estou só com aproximadamente aí um terço da carteira em ativo gerador de renda e fiz uma espécie de yield shield, né, que é para eu pagar minhas despesas básicas com esses dividendos, né? E o resto eu estou mantendo meus investimentos que eu já fazia antes. Eu sempre investi em imóvel, gosto também de investimento para ganho de capital, mas sem fazer trade. Atualmente eu já fiz trade também, já me dei mal para caramba. E dá para contar muita história triste também, cara. Mas Não, assim, então, eu nunca. a É, estratégia aí eu vou fazer umas perguntas depois, deixa eu só, é, você desenhou aí, né, acabou de falar aí a parte da aposentadoria, que antecipada, né, que realmente é exatamente o que eu entendo e o que eu acho que é a parte da aposentadoria antecipada do FIRE, né? Então, as discussões elas ficam em torno de se aposentar ser igual a ser inútil, né? Então, as pessoas pensam sim, assim, não, bom, se eu atingir a FIRE significa que eu não faço mais nada. Porque assim, eu acho que é questão de definição. Então, por exemplo, tem gente que pensa assim, se eu atingir a FIRE, eu não faço mais nada. Se eu tiver que fazer algo, então não me aposentei. Então é 880. E aí acaba que sim, sim. esse radicalismo vai ficar numa discussão sem fim. Então, o que eu entendo é exatamente o que você falou. É trazer a liberdade. Você vai ficar, a Isso. FIRE é exatamente você ter é, liberdade financeira para você fazer o que você quiser, a hora que você quiser, uma viagem, comprar alguma coisa, você se mantém. E também você fazer algo a hora que quiser, quando quiser, sem que isso afete tudo aquilo que você já conquistou. Que é bem o que você disse aí, né? Então, por exemplo, eu tenho o blog, o BPMcast, né? O site, enfim. Mas, por enquanto, nada para mim é trabalho. Tudo para mim é a hora que eu sento na frente do computador para ler alguma coisa, para estudar, eu falo, vou aproveitar que agora eu vou escrever um post.
Então, eu não tenho uma obrigação. Às vezes eu escrevo 3 posts na semana, às vezes eu escrevo um, entendeu? Então, assim, mas eu estou Uhum. sempre escrevendo, eu estou sempre estudando, eu estou sempre falando com as pessoas. Então, todas as semanas eu estudo algum tipo de ativo. Eu estudo para mim e aí, ao mesmo tempo que eu estudo, eu já faço um vídeo ou um post e coloco aí no ar para todo mundo, né? Mas isso não, Uhum. na verdade, para mim, a aposentadoria antecipada é isso, é você levantar e falar assim, não, agora eu vou fazer uma atividade física, vou dar uma corrida. Aí você dá uma corrida, você volta 8h30, 9 horas, 10 horas você senta, vê alguma coisa no computador até 11h30, dali você para, vai almoçar com a família, volta. Agora vai assistir um filme, você assiste um filme, depois você volta para o computador. Essa liberdade, né, junto com a independência financeira, é que eu acho que é o conceito FIRE. Algumas pessoas que não querem parar de trabalhar, você deu o exemplo do seu sogro, né? E eu dou o exemplo do meu sogro, que é o oposto. Ele é FIRE e não sabe. Ou seja, ele já poderia ter parado de trabalhar há anos, mas está lá com seus 60 e pouco anos e está trabalhando. Ele não trabalha pelo dinheiro, até mesmo porque ele não sabe a força, o poder que ele tem, o poder financeiro que ele tem. Ele não sabe. Ele trabalha porque a vida inteira ele trabalhou ali, o negócio é dele, ele gosta de ir lá, ele gosta de arrumar a loja, ele gosta de tratar com os funcionários, ele gosta de tratar com o vendedor. Então, assim, ele trabalha praticamente de domingo a domingo, o dia inteiro, né? De Uhum. vez em quando minha esposa até tem umas discussões com ele, porque quer tirar férias, aí ele diz que... Aí, olha só, ele diz que ele não pode tirar num período X ou Y, e nem tantos dias, por causa do trabalho. Mas, mas o trabalho dele, entendeu? Se ele ficar um mês ou dois sem ir, não vai mudar em nada. Então, assim, ele não para de trabalhar. O propósito dele é trabalhar. Se tirar ele de lá, ele não tem o que fazer. Então, ele tem medo de Sim. parar. Porque, vamos supor, você vai começar a viajar, ler, o André do Viagem Lenta também, ficar com o filhinho agora, dá atenção para o filho, estuda coisa do bebê, escreve ali um pouquinho para a gente. Tem o que fazer quando não está num trabalho regular, tradicional, digamos assim. Mas tem gente igual Sim. meu sogro que não. Meu sogro está lá no trabalho dele lá. Se ele sair de lá e chegar em casa, ele não tem outras coisas para fazer. Então, esse é o tipo de pessoa que vai defender que o FIRE é bobagem. Uma pessoa que tem um propósito e Sim. não quer parar de trabalhar. Mas Sim, e antes da nem sempre gente... precisa ser nobre, né? Assim, tem gente que. Eu, por exemplo, eu gosto de jogar gamão na internet. É um negócio meio ridículo, né? A pessoa fala, pô, cara, por que você não estuda investimento nesse tempo? Não vê alguma coisa? Às vezes eu gosto de ficar 1 hora jogando gamão no celular, cara. Então, assim, é o que eu tô a fim de fazer, me dá prazer, entendeu? Não precisa ser tipo, não vou trabalhar, mas vou fazer alguma coisa muito relevante para a sociedade. Às vezes não, cara. A vida é sobre prazer e equilíbrio, né? Cara, Então, o maior exemplo Fire. O maior exemplo Fire. Aí eu falei assim, cara, o que você está fazendo? Eu vou jogar Candy Crush aqui. Aí fica 1 hora jogando Candy Crush. é ridículo, cara. Tem gente assim, eu não gosto muito de rede social. Tem gente que fica 2 horas lá navegando. Eu prefiro jogar gamão, xadrez, sei lá. É tudo uma questão de equilíbrio, cara. Assim, quando eu era mais novo, assim, eu sempre gostei de fazer musculação. Quando eu era mais novo, eu pensava bem mais novo, assim, achava, pô, vou ficar fortão igual o Schwarzenegger, não sei o quê. Cara, eu comecei a ver que, cara, para ficar assim, você tem que abdicar de muita coisa, tem que comer 2 quilos de frango por dia, tem que descansar, fazer isso, não tomar álcool. Pô, cara, eu prefiro ficar mais ou menos, tomar cerveja 3 vezes na semana, mas continuar fazendo, entendeu? Não vou ser nem gordão nem magrinho, tá bom, eu tô satisfeito com esse equilíbrio assim, de me dar, comer o que eu tenho prazer, beber o que eu tenho prazer e ter uma saúde intermediária, vamos falar dessa forma. É tudo uma questão de equilíbrio e você encontrar qual é o seu, né? Mas, então, olha só, antes da gente passar ali para a parte propriamente dita da sua estratégia de investimento hoje, conta para a gente aí um pouquinho. Eu sei que tem lá no teu blog, né? Como que você chegou aí no Fire, então, né? É, onde começou essa caminhada? O que que alavancou essa caminhada aí? E o que que foi o ponto aí que você falou, não, agora eu sou Fire?
Cara, assim, o livro que mudou bastante a minha vida foi o Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Eu li ele, assim, na primeira edição, logo que lançou, li em inglês ainda, sei lá, cara, foi 2008, 2009, não lembro exatamente o ano, mas foi logo que lançou. Não lembro como ele chegou ao meu conhecimento, foi pela internet, de alguma forma. Eu achei o título sugestivo, eu falei, pô, cara, tá aí, eu quero trabalhar 4 horas por semana. Até hoje, eu não trabalho 4 horas por semana ainda, mas eu achei muito legal. E ele fala sobre geoarbitragem, fala sobre você terceirizar os serviços não essenciais. E Cara, assim, naquele momento... deixa eu só fazer um adendo aqui que você falou desse livro aí. Só te interromper aqui para não perder o fio da meada. Eu li esse Ah, livro também assim que foi lançado em inglês. Aí, obviamente, eu não entendi o livro. Falei, cara, isso aqui é um absurdo, não existe como trabalhar 4 horas por semana. Mas eu li um negócio nesse livro aí que eu não entendi e hoje está muito cristalino na minha mente. Sabe o que que é? Você falou da ah, geoarbitragem? É você ah. contratar profissionais para fazer coisas para você em outros lugares do mundo. Sim, E ano passado, eu descobri aí uma plataforma chamada Fiverr, né? Eu fiz o vídeo dela, até sou invisto Uhum. nela lá. Disparou mais de 1000% em um ano, né? Eu comprei ela, também estou com um lucro aí já de mais de 85% da minha última compra. Caramba. E, e eu contratei 5 serviços de um cara era do Paquistão, o outro cara era eu não me recordo agora, eram países assim, sabe, países Uhum. árabes, lá, assim, eu falando inglês com eles, e eles fizeram serviço para mim muito mais barato do que eu procurei no Mercado Livre, no Google, né, em qualquer lugar aqui, era o dobro do preço. E aí eu contratei o Sim. serviço fora, o serviço ficou de qualidade, um deles é até a logo, é a logomarca do Como Investir no Exterior, né? O outro serviço Ah. foi o próprio site, ficou legal, muita gente elogiou, foi feito por um cara, pô, de outro país, de outro idioma completamente diferente. Eu falando meu inglês em portunhol e ele falando o inglês dele arábico lá, e a gente se entendeu, cara. E aí tem muito Maneiro, isso lá legal. no livro dele, lá fala muito sobre isso daí. Mas eu só queria Tem. colocar isso aqui porque, cara, hoje eu contrato serviços aí fora, assim, com um estalar de dedo, e ele já tinha essa visão lá atrás, quando ele lançou esse livro aí. Sim, há mais de 10 anos atrás, né? E assim, eu confesso que eu nunca contratei, mas esse é um negócio que pode virar até um trabalho secundário de alguém, né? Uma outra fonte de renda, porque você falou do site, por exemplo, né? Eu não sei fazer site, mas eu poderia muito bem chegar e falar, olha, faça o seu website por R$ 500, né? E a pessoa, alguém me contrata, eu vou e contrato um paquistanês lá, o cara vai fazer para mim por R$ 50 e pronto, eu pego 450 de lucro, entendeu? É possível até você terceirizar, você quarteirizar o serviço, né? Você está vendendo um serviço, mas você está comprando de outra pessoa mais barato. Igual tem gente que faz com produto, né? Tem gente que compra mais barato e revende. Então, tá aí até a ideia para o ouvinte, de repente, fazer um dinheirinho extra. Mas esse livro, assim, deu uma guinada para mim no meu pensamento, né? Isso há anos atrás, não sabia o que era FIRE ainda, né? O próprio livro não fala nesse termo, não chega nesse objetivo final, mas fez uma grande diferença. Aquilo ficou na minha cabeça e nunca mais saiu, tá? Então, assim, eu ficava sempre trabalhando para tentar atingir. Eu não tinha um número ainda, né? Eu pensava assim, pô, quando eu tiver 30 anos eu quero ter X reais, quando eu tiver 40 eu quero ter Y. Eu até pensava nisso, desconsiderava a inflação, era só uma meta pessoal, vamos dizer assim, mas eu preciso confessar, cara, que eu sempre investi muito mais na minha geração de renda ativa do que passiva, né? Eu vejo muita gente, especialmente quem está começando a jornada, se preocupar em ficar fera em investimento. Só que assim, cara, você ganhar 100%, fala, pô, consegui 100% de lucro nessa ação em 6 meses. Só que, pô, 100% de R$ 1.000, o cara virou R$ 2.000. O tempo, de repente, que ele investiu para aprender, que vai analisar o balanço da empresa, blá, 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 o cara poderia ter gerado uma renda ativa muito maior. Então, eu sempre procurei me aprimorar no que eu faço,
né? E conseguir ganhar qualitativamente, poder cobrar mais dos clientes, poder vender os serviços que eu presto por um valor maior, né? Então, assim, a minha geração de renda ativa sempre foi inconstante, eu sempre tive pouca receita fixa, mas era recorrente, né? Então, eu prefiro focar dessa forma. Tá? Confesso que como investimento, especialmente no mercado financeiro, cara, eu devo ter tido um desempenho de mediano para ruim. Tá? O que construiu meu patrimônio foi essa renda ativa e os meus investimentos em imóveis. Eu sempre gostei de investir em imóvel, sempre me interessou pela área, é um negócio meio de velho, né? Normalmente pessoal mais velho, acima de 60 anos, que tem que viver o período de hiperinflação e tudo mais, sempre falou, não, vou comprar dólar e investir em imóvel, era o que a pessoa falava, né? Dólar debaixo do colchão, né? Investir no exterior, não. Então, sempre me chamou a atenção, né? E aí eu comecei, foi bastante interessante, foi quase espontâneo, porque quando eu saí da casa dos meus pais, eu peguei um dinheiro emprestado, tá? Com um amigo e com a minha mãe, e já tinha um dinheirinho meu lá, fui morar num imóvel de 20 metros quadrados, assim, uma kitnet bem pequena, e eu peguei em período bom. Na cidade que eu morava, assim, estava iniciando um ciclo imobiliário, uma alta, então eu comprei, assim, nem lembro agora os valores exatos, mas sei lá, comprei por 100 mil, vamos dizer assim, e um ano depois eu vendi por 180. Aí eu, pô, naquele momento assim, eu acho que tinha uns 24, 25 anos, pensei, pô, cara, ganhei 80 mil, nem pensava em percentual, né? Pensava em valor absoluto, nominal. Pô, ganhei 80 mil, grosso modo, né? Sem contar imposto. Em um ano, cara, morando em imóvel, eu falei, pô, beleza, mudei para outro maior, né? Eu fiz a mesma coisa, precisava de obra e tudo mais, fiz uma reforma. Esse eu vendi, me mudei em 3 meses. Então, assim, eu voluntariamente, né, eu fui nômade praticamente, tudo dentro da mesma cidade, mas eu me mudei umas 6 vezes em 2 anos. Eu me mudava, fazia uma melhoria no imóvel, já morando, inclusive, e botava a venda por um valor bem mais alto. Assim, se aparecer comprador, beleza, se não aparecer, ok, estou morando, é onde eu queria morar mesmo. E assim foi, cara. Então, assim, eu consegui multiplicar o meu patrimônio em período de 2 anos, sim, cara, sei lá quantas vezes por cento. Tá? E isso está em mim até hoje. Aí chegou no momento que eu falei, pô, chega de me mudar dá um trabalho danado, né? Você até comentou que já se mudou várias vezes, você sabe bem. Cansei e falei, não, agora pelo menos eu já tenho dinheiro suficiente para eu conseguir comprar alguma coisa sem prejuízo de onde eu moro. Aí eu dei uma estabilizada, fiquei 3 anos morando no mesmo lugar e peguei esse dinheiro, fiquei comprando imóvel, vendendo, comprava, vendia e faço isso até hoje, tá? Assim, mais ou menos também aí uns 25 a 30% do meu patrimônio está em imóvel que está à venda, tá anunciado aí no mercado, uma hora vende, entendeu? E eu procuro comprar bem abaixo do preço, né? Inclusive eu invisto em leilão também, mas nem sempre é leilão, às vezes é uma oportunidade mesmo que caiu, e assim vamos fazendo um dinheirinho, né? Não é uma coisa muito frequente, não chega a ser, não me considero investidor profissional nisso, nada disso, mas é uma forma de a gente conseguir multiplicar o patrimônio também. Né? Pretendo fazer isso o resto da vida. Cara. É uma ótima alternativa ao mercado financeiro para quem tiver a fim de estudar o assunto e ir atrás. Então, mas essa parte dos imóveis aí, né? Você chegou a pegar mais essa parte do boom, né? Naquela época lá de 2008, 9, 10, 11? Peguei de 2011 em diante, assim. Peguei 2011 em diante. Então, o que eu falo é o seguinte, né? Na verdade, dá para ganhar dinheiro com tudo, né? Então, Dá. as pessoas. O problema é o seguinte: o que eu vejo, né? Você olha para o lado, aí tem alguém que ganhou dinheiro, pô, em competição de canário. Aí tu olha lá, o cara, pô, o cara cria 5 canários, leva para a competição, vende, aí o canário ganhou lá a cantoria, prêmio, aí ele vende lá por outro por 55 mil um canário, entendeu? Aí o cara olha para o lado e fala assim, caraca, mano, vou entrar no ramo de canário que, pô, ganha dinheiro, né? Mas, na verdade, né, você tem que dominar o que você está fazendo.
Você tem que entender o que Sim. você está fazendo. O que você comentou É. dos imóveis, não fiz por falta de tempo, mas na época de 2007, 8, 9, eu tinha um amigo que foi até ele que me ensinou a investir na bolsa, né? Eu comecei em 2007 por causa dele. E aí, duas coisas Hum. interessantes que eu aprendi com ele, assim, né, para trazer de exemplo, né? Eu aprendi, eu digo que ele foi o meu mentor, né? Porque realmente eu iniciei por causa dele, ele me ensinou muita coisa lá no início, e se ele não tivesse me ensinado aquilo, talvez eu não estivesse aqui hoje. Mas, na época, em 2007, ele era um day trader de sucesso, né? Então, ele Hum. trabalhava comigo num período, e às vezes a gente, na pausa, assim, né, batendo papo e tal, aí ele, não, peraí, só um minutinho aqui que subiu aqui, eu vou encerrar uma operação aqui. Aí ele olhando no computador assim, aí, cara, eu lembro assim que eu olhei para ele assim, aí eu, o que é isso aí na tela aí? Aí, não, isso aqui eu acabei de fazer um trade aqui na Petrobras, na Vale e tal, não sei o quê. Eu falei, tá, mas Hum. esse valor aí, esse aqui foi o lucro dessa operação agora. Eu falei, cara, peraí, pô, esse valor é meu salário, pô, no mês. Aí, como é que tu tirou? Ele fala, aí ele, então, aqui é assim, assado, eu compro aqui. Vai. Começou a me explicar, e eu olhei aquilo e falei assim, como assim? Tu tirou o meu salário de um mês aqui em meia hora batendo papo comigo? Aí, amigo, não deu outra, né? Você trader. Vou entrar pela porta da frente, já vou entrar com estratégia É. ganhadora, me bota nesse negócio de bolsa aí. Mas isso é para mostrar que ele domina até hoje, né? A técnica, ele já conhece, ele investia há 10 anos quando ele começou a me ensinar em 2007. Mas quando a Hum. gente olha para o lado e vê alguém de sucesso, a gente acha que vai ter o mesmo sucesso sem a bagagem que aquela pessoa tem. E sobre Sim. imóveis, interessante, né? Porque muita gente acha que vai ficar rico com imóveis do mesmo jeito, sem ter bagagem, sem conhecer, né? E eu aprendi com ele essa questão do imóvel seguinte. Ele que me explicou, ele falou, ó, ele também fazia isso que você faz. Ele tinha lá um valor que ele deixava guardado, e aí ele pegava o jornal. Olha a técnica, atenção aí, todo mundo que está ouvindo. Eu vou ensinar a técnica vencedora que meu amigo utilizava e eu não consegui fazer por falta de tempo. Primeiro, ele me ensinou que depende do prédio, se é fachada de vidro, se é ladrilho, se é pastilha, se é cimento. Então, né, às vezes a gente olha assim no mesmo bairro, em quadras diferentes, mesma metragem, mas os preços muito absurdos. A diferença está na qualidade do prédio. Então, né, não adianta Sim. você comprar um apartamento ou uma casa totalmente sem tecnologia nenhuma, mal acabada, né, por um preço mais baixo, achando que vai vender pelo preço da melhor casa, né, mais tecnológica ali. Nos Estados Unidos tem até os graus das casas lá, né, os níveis das casas. Vai vender Sim. pelo aquele preço que você não vai conseguir ganhar dinheiro. E a paciência, o que ele fazia? Ele pegava o jornal, entrava na internet, o jornal, ele tinha um caderninho e aí ele anotava uma lista de imóveis que ele estava de olho. Aí ele olhava ali, esse aqui e tal. Passava um mês, ele checava se ainda estava vendo ou não. E aí, quando dava 6 meses, aí ele falou assim: ó, quando dá 6 meses, eu vou lá e faço uma oferta em dinheiro pro cara. Porque já está ali há 6 meses e não vendeu, né? E se o cara aceitasse a oferta, então ele comprava aquele imóvel por um excelente preço. Porque ele também tinha tempo para vender depois. Se o cara não aceitasse a Sim. oferta, vida que segue, ele tinha uma lista com uns 30, 35 imóveis, e aí ele ficava. E aí ele conseguiu também alavancar muito o patrimônio dele com essa questão de imóveis. Então, quando as pessoas falam do investimento em imóveis, eu sempre falo: olha só, não é porque um amigo seu comprou um imóvel, subiu 500%, ele vendeu, né? Comprou por. Eu tenho um amigo que ele comprou um apartamento por 235 mil reais e vendeu por 1,2 milhão. Mas isso não é regra, tem um monte de coisas aí no meio, né? Então, eu acho interessante que tem como a gente ganhar dinheiro de várias maneiras, mas você tem que dominar ali o assunto, né? Seja em trader, seja em imóveis, seja em ações, enfim. E você comentou aí, Ah, então, com uma coisa, certeza. você comentou uma coisa muito interessante, a parte aí dos dividendos, né? Que você falou aí da receita. Outra coisa que eu acho, as pessoas querem achar a próxima Tesla, o próximo Bitcoin, e aí ficam querendo comprar um ativo
para ele subir 1000% no ano, né? E se É. esquecem de fazer exatamente com que os dividendos, com que aquela renda ativa, né, que é ela que vai cair na conta dele todos os meses, cresça. E eu tenho a carteira BPM High Dividends, que é focada em dividendos, né, em altos dividendos, digamos assim, acima de 4%, que nos Estados Unidos já é alto, né? Uhum. A taxa de juros é zero, então 4% de dividendos é ótimo lá. E a gente tem algumas empresas, como a AT&T, ExxonMobil, que são empresas que estão pagando mais de 7% em dividendos anuais, mas as pessoas estão em busca da nova Tesla. E acaba que no ano não aumenta a sua renda para ser Fire, né? Então acho que é mais ou menos isso daí que você estava fazendo, né? Exatamente. Eu nunca foquei muito em dividendo, assim. Eu confesso para você que até uns, sei lá, até um ano e meio atrás, eu acho que eu não tinha praticamente nada de dividendo. Se eu tinha, eu nem sabia, devia ser algum fundo que reinvestia automaticamente. E aí eu comecei a me tocar. Falei, bom, eu já tinha planejamento para final de 2020 eu dar essa guinada, né? Eu chutar o pau da barraca, independente de como tivesse. E aí eu pensei, cara, eu tenho que começar a produzir ativo gerador de renda, né? Ver algum tesouro com cupom, ver fundo imobiliário, ação que paga dividendo com bastante recorrência, né? No nível bom. Então comecei a estudar bastante isso, né? E sempre me incomodou muito esse negócio assim, beleza, se eu investir R$ 100.000, está lá gerando 1%, né? Assim, R$ 1.000 por mês de dividendo, só para arredondar. Só que se esses R$ 100.000 virassem 80, caísse 20%, eu me incomodava muito, mesmo que o dividendo continuasse R$ 1.000, entendeu? É indiferente, né? Assim, para a sua vida, né? De uma forma geral, uma vez que você já tem um patrimônio que você está relativamente satisfeito, o que importa é a renda. Né? E até quem me ajudou bastante conversando, trocando muita ideia, foi o Sapien Livre, né? O blog sapienlivre.com.br, não sei se o pessoal conhece, mas é muito legal. Ele faz também há uns 3 anos, mais ou menos. Então, assim, ele falou, cara, o que importa é a renda. Tanto faz, se o patrimônio cair 30% num ano, mas a sua renda cair 5%, assim, você vai ter o mesmo padrão de vida. Daqui a 10 anos, de longo prazo, vai acabar recuperando, né? Se você fez uma boa análise, você escolheu bons ativos, diversificou o suficiente. Então, eu não pensava assim, eu não pensava na renda, só pensava no patrimônio, pensando, não, tem que juntar mais e fazer mais. E hoje eu vejo que a renda é um negócio, assim, é fundamental para quem quer ser FIRE, né? Você ter essa renda. Né? E eu acho que o psicológico ajuda muito. Tem muita gente que fala, pô, não, tem a regra dos 4%, né? Tem muita gente que simplesmente fala, não, vou sacar do principal, os 4% ao ano, ou é complicado. Meio que não tem principal, né? A empresa que não paga dividendo é porque ela está reinvestindo nela, é a presunção que a gente tem que ter, né? Então, assim, uma empresa cresceu 10% no ano e não pagou dividendo nenhum, é a mesma coisa que a empresa que cresceu 5% e pagou 5% também de dividendo. Assim, né? Falando bem uma conta de padeiro aí. Então, só que o fato de você ter que vender esse seu ativo, mesmo que você esteja no lucro, você acaba pensando, pô, estou tendo que vender o meu patrimônio para poder viver. É uma coisa que eu sei que matematicamente é a mesma coisa, mas assim, é muito difícil você entrar nesse psicológico. E eu mesmo prefiro que o valor patrimonial lá seja o mesmo, ou corrija só pela inflação, corrija 1% ao ano, que seja, mas eu recebo dinheiro, dividendo lá limpinho, direto na minha conta. E aí eu criei essa estratégia, eu pensei, pô, meu custo de vida é X, tá? Investindo Y, eu consigo cobrir esse X do meu custo de vida só com essa quantia. Tá? Eu poderia, se eu botasse todo o meu patrimônio ativo gerador de renda, eu ia ter, sei lá, 3, 4 vezes o meu custo mensal. Tá? Eu ia estar sobrando e ia estar reinvestindo todos os meses. É uma opção? Cara, é uma opção. Mas eu não, como eu te falei, eu não sou nenhum guru de mercado financeiro. Apesar de eu ter começado a investir também em 2007, 2008, pô, me achava malandro pra caramba, achava que ia ganhar dinheiro nisso, cheguei a pegar até dinheiro de amigo, de parente, falando, não, bota 5.000 aqui, 10.000, me dá a senha da tua conta que eu opero, vou fazer virar 15. Cara, no longo prazo eu sempre me lasquei, entendeu? No curto prazo, às vezes, fazia umas operações boas, sei que chegava uma hora que cometi algum erro fatal que falava, cara, isso não é para mim.
Então, assim, mais de 13 anos de bolsa, né, com os resultados muito medíocres, eu vi que, assim, ou é para fazer buy and hold, ou é para investir em outra coisa, e nos imóveis foi onde eu me achei, né? Então, eu tracei essa estratégia, continuo tentando fazer ganho de capital com imóvel, né? Sempre recolhendo imposto, né? O pessoal acha que é tudo limpinho, tem ITBI, tem ganho de capital, e tem muita despesa e aborrecimento, né? Não tem dinheiro fácil. E uma parte em imóvel, uma parte em ativos diversos, assim, fundo de investimento, ouro, coisa no exterior também, né? Tem lá as ações no exterior, eu devo ter uns 30, 40 ativos no exterior que eu invisto, e o resto está em ativo gerador de renda, que são, acho que tem uns 32 FIIs e 6 ações que são boas pagadoras de dividendos, né? Que todo mundo já deve até imaginar quais sejam. E foi o que eu tracei, assim, eu acho que vai dar certo, cara. Eu acho que vai dar certo porque é um bom termômetro. Quando eu vejo que os dividendos não estão cobrindo o meu custo de vida, ou está na hora de eu começar a reinvestir cada vez mais nessa parte da carteira, ou eu preciso abaixar o meu custo de vida, um dos dois, né? Então, eu acho que é um bom termômetro, porque qualquer coisa, 2/3 do patrimônio estão lá separados em outra coisa que eu posso converter em mais ativos geradores de renda. Então, eu estou diversificando bastante e estou criando esse escudo de dividendo aí, que é a primeira barreira se alguma coisa der errada ao longo da jornada FIRE, né? Não, perfeito. A ideia que eu tenho é exatamente essa daí. Converso bastante também com o senhor F365, já vou citar ele aqui novamente, ele vai ouvir isso daqui. Ele sabe que todo BPM Cash eu acabo citando ele, né? Eu acho que ele é um excelente exemplo do que você acabou de falar, nessa questão aí do planejamento da renda que você está recebendo para viver, independente do total do seu patrimônio, né? Ele tinha lá o rendimento dele de 18, 19, 20 mil reais por mês, mais ou menos, muita coisa carregada em fundo de investimento imobiliário, o que julgo que é uma maneira excelente aí para quem quer ser FIRE, né? Porque não paga nada astronômico, mas sempre vai pagar. E a gente passou por um período de pandemia absurdo agora. Eu tive um impacto, mas não foi um impacto que me deixasse preocupado sem dormir, não. Justamente por causa da diversificação, né? E acabou que ele tem lá aquele fundo Tio Patinhas, que é a reserva de emergência dele. Então, todos os meses ele pegava o rendimento do mês anterior. Então, assim, né? A gente está em fevereiro. Então, fevereiro ele vive com rendimento de janeiro, né? Então, ele conseguia planejar, né? Consegue planejar, né? Não, deixa eu ver aqui como é que eu vou gastar esse mês, porque ele já tem o dinheiro todo na mão, como se fosse um salário. E daquele dinheiro, ele já tirava uma parte para corrigir a inflação. Então, ele fazia um cálculo lá, ele pegava uma parte e reinvestia aquilo, que era, né, a correção da inflação do patrimônio dele, tirava lá o fundo Tio Patinhas, que era um fundo de reserva de emergência que ele criou, né? E o resto era para ele gastar no mês. E ele não gastava tudo o que ele tinha reservado para gastar no mês. E aí é interessante fazer sempre o OBZ, né? O orçamento base zero. Chegou no último dia do mês, se sobrou dinheiro, você investe, no mês seguinte você vive só com aquela quantia que você tem para o mês, né? E independente da renda cair ou não, né, do patrimônio cair ou não, você está recebendo a renda, né? Então, eu acho que o que você faz aí, que é para garantir, né, tem uma parte que está em dividendos, né, digamos assim, que é a renda que você tem para viver mês a mês, e a outra parte que está numa outra situação, aproveitando a oportunidade, porque o mais importante é aproveitar a oportunidade. E você, como você achou no mercado de imóveis, cara, quem tem dinheiro na mão tem oportunidade de montão por aí, né? Eu acho que isso daí é o ideal. Agora, sim. uma terceira parte aqui do nosso bate-papo, e essa vida de nômade aí? Conta pra gente aí se você já tem um planejamento por onde você vai passar, você está alugando, ficando em Airbnb, em hotel? Diz aí pra gente. Eu tenho dois planejamentos aqui que eu peguei do Facebook há mais de 15 anos, de uma pessoa que fez os Estados Unidos inteiro de carro
e fez a Europa inteira de carro também, né? Então, esses Caraca, aqui estão legal. guardados para fazer no futuro. Mas conta aí para a gente se você tem algum planejamento desse tipo aí. Cara, a vida a gente tem que ir dançando conforme a música, né? O meu planejamento inicial aqui, né, com a minha esposa também, era ir para a Europa, tá? Ou o plano B seria ir para o Uruguai um tempo, tá? Isso no final do ano passado, né? E aí veio essa pandemia, isso já de algum tempo, alguns anos. Veio a pandemia, né? Até hoje está assim certeza aí de como é que vai ser de fronteira, de aceitar brasileiro ou não. E também não adianta você ir para um lugar e tá tudo fechado, tá tudo com restrição. Não é legal, né? Assim, não é a ideia. Ainda mais se você estiver gastando em moeda muito mais forte do que está recebendo. Então a gente acabou partindo para um plano C, que é rodar pelo Brasil. Tá? E assim, aqui a vida é no modo hard, né? Muito fácil, assim, a gente até parou de seguir porque a gente via e conversava com algumas pessoas assim que fazem esses roteiros e tudo mais, mas são solteiras. O cara com mochila nas costas, que vai lá dormir no sofá, dormir num quartinho na casa de alguém, pô, moleza, cara, isso aí eu já tinha dado a volta ao mundo. Agora, pô, tem criança, tem 2 cachorros, tem responsabilidade pra caramba, assim, então é muito mais difícil. A gente acabou decidindo, por conta da pandemia, a gente decidiu ficar só pelo Brasil, no mínimo até o final desse ano, tá? Via terrestre, tudo. A gente já tinha comprado um carro bem maior, com a mala bem grande, tá? Mas é carro normal, é um SUV. Falamos, cara, vamos ver o que atrai no mapa. Né? E a gente pegou assim, abriu o Google Maps, olhava as cidades, começamos a pesquisar a questão de IDH, que cidade que tem vista bonita, assim, cara, é um critério meio maluco, né? E ver, assim, a gente começou a seguir várias famílias que fazem isso, é muito legal se pesquisar. Existe um nicho bem específico mesmo, de gente com criança, de gente com cachorro, que viaja assim, né? Conversamos, eu já fiz várias chamadas de vídeo e troquei ideia pela internet também. A internet é muito bom, né, cara? A gente está aqui falando por causa da internet, né? Eu estou encarando como um bate-papo legal. Então, assim, a gente já falou também com outras pessoas que fazem isso há alguns anos e pegava dica de cidade, né? E coisa que a gente queria conhecer ou que já tinha visitado como turista e dá aquela vontade de ficar um pouco mais, né? Então a gente começou essa viagem, né? A gente vai tentar ter um sentido lógico geográfico para não ficar fazendo zigue-zague, porque gasta mais combustível, cada lugar que a gente chega, descarrega a mala, não sei o que, é todo um processo, né? Quando você tem criança e tudo mais, e ficando só em Airbnb. Né? Muita gente questiona também, pô, por que vocês não pegam um motorhome? Tem um trailer, tem coisa linda, não sei o quê. Primeiro porque nenhum motorhome, por mais bacana que seja, é tão confortável quanto uma casa, né? Quanto um apartamento. Uma cama com colchão de verdade, com um travesseiro bom, com uma cozinha de verdade, é muito melhor do que um motorhome improvisado. Segundo, porque o trailer, né? Um motorhome, um veículo muito grande, ele te limita em muita coisa. Aqui mesmo, né, nesse exato momento, eu estou em Campos do Jordão, estado de São Paulo. Cara, eu estou no último prédio da última rua, do último morro, da última ladeira, assim que, meu amigo, de motorhome não ia nem chegar aqui perto, entendeu? Então, você fica muito restrito a alguns lugares, daí a escolha de um carro comum, né, para a gente poder chegar em qualquer lugar, parar em qualquer vaga normal da rua, e atende bem, né? A gente fez um processo aí de detox material, né? A gente estudou muito sobre minimalismo, entranhamos isso na nossa cabeça. A gente já morou numa casa muito grande mesmo, assim, com mesa de sinuca, equipamento de musculação, sauna, dentro da casa. Então, assim, a gente já teve muita coisa e foi vendendo tudo, né? O LX, classificado local, fomos vendendo tudo até reduzir. Eu tenho uma mala de roupa, minha esposa uma mala de roupa para criança, caminha de cachorro e uns objetos aqui, pronto, é o que está no carro. Né? É o que cabia no carro, que se não couber no carro, a gente tem que dar um jeito de desfazer. E estamos nessa, assim, estamos passeando. A gente agora está no estado de São Paulo, deve provavelmente ir rumo ao sul depois, próximo ao litoral,
Depois a gente pretende subir, chegando no Rio Grande do Sul, a gente deve subir mais pela parte interna, né? Mais pelo oeste do Brasil, lá por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, contornar o centro-oeste, pegar o nordeste desde lá do Maranhão e ir contornando pelo litoral, descendo de volta para o sudeste, e aí a gente vê. Se estiver muito bom, a gente continua, vai para o norte, vai para a América do Sul no geral, se encher o saco a gente para em algum lugar, então assim, é totalmente freestyle o negócio. A gente tá, antes mesmo daqui, a gente estava numa cidade que ia ficar 25 dias, estava legal, a gente resolveu ficar 45, entendeu? Então não tem muito planejamento para onde vai, por que vai. Sim, se está ruim, a gente vai embora logo. Se está legal, a gente fica mais. Às vezes a gente conversa, né? Todo mundo que a gente conversa na rua fica curioso, né? A gente conta mais ou menos a história resumindo. Cara, todo mundo tem dica para dar, né? E a pessoa fala, pô, tem uma cidade aqui perto que é muito interessante, é muito bonitinha. A gente pega o carro, vai lá para ver, se for legal, beleza, vamos passar 10 dias nessa cidade. Então é totalmente assim, e o vento levou. Não tem muito planejamento, não, mas assim, tem algumas cidades que a gente imagina que vai passar, porque tem vontade de conhecer ou de ver como seria morar lá, né? Depois desse processo todo aí, quando a gente encheu o saco, acho difícil que passe muito de 2 anos nessa vida, porque também é cansativa, né? A gente vê o lugar que gostou mais, que acha que pode fincar novas raízes e para por um tempo, né? Então, assim, vivendo um dia após o outro, cara, um dia após o outro. Não, sensacional. Falando aqui da parte do motorhome que você comentou, né? O motorhome ele é excelente. Existem vários modelos, não no Brasil, né? Nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, no exterior em geral, né? Mas todos os lugares que eu fui no exterior e eu vi as pessoas viajando de motorhome, tinha um carro pequeno acoplado atrás. Então, né, o casal, ou a família, estava no carro puxando o motorhome ou estava dirigindo o motorhome puxando o carro, justamente por causa dessa situação que você comentou. Que o motorhome, como é que você vai ao mercadinho ali? Você vai ficar numa cidade pequena, que é uma cidade boa, que pô, você pegou um Airbnb bom, tem coisas legais ali para você ver, festa regional, mas o motorhome não fica andando dentro. Você vai ao mercadinho, você não consegue andar com o motorhome. Então, existe aqueles motorhome luxuosos, né, que você tem uma garagem embaixo dele, você aperta o botão, sai um Mini Cooper, sai uma moto, né? Então, assim, mas esses aí são igual hotel, né? Mas aí já fugiu do padrão aí da vida normal, digamos assim. Aí é luxo demais, né? E do jeitinho que você falou, né, cara? Aí é o que eu digo. Aí para quem quer, né? Respeitando sempre aí as vontades dos outros. Pô, isso é ser fire, né, cara? É falar assim, não, vamos embora pegar o carro aqui, vamos ficar 20 dias nessa cidade, ficou ruim, vamos embora com 5, vamos para outra ficar 5, ficou bom, fica 30, e aí você não tem obrigação nenhuma. Aquele trabalho que a gente comentou lá no início, você pode fazer da onde você estiver, por causa da internet, conforme você comentou, né, que a internet é uma maravilha, né? Já falei que eu contratei serviço no outro lado do mundo, né? Enfim. E realmente o mais difícil talvez seja se apegar ao minimalismo, né? Para poder viajar com pouca coisa. Eu, de vez em quando, fico pensando, né? Eu tenho em torno de 10 pares de tênis, né? Que eu fui comprando ao longo do tempo, né? Principalmente quando eu viajava para o exterior, porque era mais barato. Mas hoje eu só tenho usado 2. Eu só tenho usado 2 porque os 2 estão fora da caixa. Como eu me mudei, os outros estão tudo na caixa e ainda não tirei. Ou seja, precisar não precisa, né? Então tem como a gente ficar com menos itens aí. Sim, tem. Eu só fazer um adendo aí do minimalismo. Muita gente que entende errado o conceito, né? Acha que não é ter quase nada, mas assim, é ter o que você usa, é ter o que você precisa. Assim, a gente tem coisa. Eu tenho 2 relógios, por exemplo. Ninguém precisa de 2 relógios, só tem, né? Precisa de um, mas eu gosto dos 2 relógios, eu uso muito os 2. Então, assim, é o que você precisa usar, né? Tem o blog da Iuca, né? O viversempressa.com, que eu recomendo aí para quem quer se aprofundar no minimalismo,
um excelente conteúdo lá, fazendo um merchan grátis aqui. Não, É essa é muito outra bom. coisa, essa é outra coisa sensacional que você falou. Eu sei que você tem um post sobre isso, né? Isso daí também daria várias conversas aí, porque os outros acham que ó, minimalismo e o movimento FIRE são ser miserável. Então, eu já até escrevi sobre isso, né? Sobre essa miserabilidade que as pessoas colocam na vida para tentar ser FIRE ou para dizer que são adeptos ao minimalismo. Então, eu entendo minimalismo igual você. Por exemplo, não, eu quero ter um computador pequeno, algo que não ocupe muito espaço. Cara, MacBook. Ah, mas MacBook é caro, vou comprar um positivo e usado. Minimalismo é você. Não dá, aí não dá. Mas aí entra aquela galera do Extreme, né? Extreme Fire, o cara que mora no carro, no estacionamento, usa o Wi-Fi do mercado do lado e toma banho na academia, para ele não gastar com Não isso. dá, não dá. Não dá. Cara, não, quem sou eu para dar conselho, né? Mas se tem um conselho para eu dar, assim, para quem está ouvindo, assim, cara, se você produz uma renda ativa muito pequena, foca em tentar multiplicar essa tua renda ativa. Vê um trabalho secundário, uma coisa para fazer final de semana, tem tanta coisa que dá para fazer pela internet, entendeu? É muito mais fácil você atingir o FIRE mais rápido, né? Tendo um trabalho secundário, terciário, fazendo qualquer outra coisa adicional, do que simplesmente achando que vai multiplicar clicando no botão na tela do mercado financeiro. Assim, é minha opinião, pelo menos. Tá? A pessoa focar em educação própria e em outras fontes de renda é muito melhor do que simplesmente investir. Claro que tem que investir, claro que tem que saber o que está colocando dinheiro, né? Até porque a gente está trocando tempo pelo dinheiro, mas pô, o cara que está ganhando aí salário mínimo, 2 mil, 3 mil, é muito mais importante ele focar em renda ativa para ganhar 5, 6, 10 do que ele ficar aportando R$ 100 por mês, tentando achar qual é a ação da moda, o que vai disparar, o que tem o yield maior. Esse é o meu conselho, assim, para a vida. Assim, pelo menos foi o que eu fiz, foi o que deu certo. Ou então também deixar de ter qualidade de vida, né? Achando que, não, durante 5, 10 anos eu vou viver aqui como um miserável, porque depois eu vou viver como um rei. Isso também é uma grande ilusão. Não é assim que Muita ilusão, funciona. até porque a vida muda, né, cara? Amanhã ou depois é isso. Você pode ter filho, você pode casar, você pode querer mudar para uma cidade que é mais cara. Se você presumir que você vai passar a vida inteira vivendo com o mesmo X que você vive hoje, você vai ficar limitado para sempre, né? Aí dizer que aposentou cedo com uma limitação imensa de qualidade de vida não faz muito sentido, né, cara? Tem que refletir bem. Tem que refletir bem. A parte da viagem que você comentou, né, que você vai descer para o sul ainda, eu morei no sul 2 vezes. Vou te dizer, hein? Depois você me diz se eu estou errado ou não. Você vai gastar nesse teu perfil aí uns 3 meses lá no sul. Porque com certeza. Cara, quando você desce ali, vamos começar já por. Bom, Curitiba já tem umas coisas legais ali para você visitar, né? Então você já visita Curitiba, tem umas cidades do interior boas também para conhecer, o IDH alto, cidade boa. Aí você desce para Floripa, que é melhor fora de época, lugar sensacional, bonito pra caramba. E depois, quando você começa o Rio Grande do Sul, pô, morei lá 2 vezes, então tem as particularidades do lugar, né? Mas vamos falar de turismo. Quando você desce ali, que você vai para a Serra Gaúcha, cara, e detalhe, né? Vamos entrar em março agora. Pelos meus cálculos aqui, tu deve pegar o inverno lá. E realmente, para o turismo, porque quem mora lá não gosta muito do frio, né? Mas para o turismo é sensacional você descer, passar todas aquelas cidades da Serra, Bento Gonçalves, Gramado, Canela, Garibaldi. Você vai descer e tem todo o interior ali que você vai para. E você que quer depois fazer o oeste, né? Então você pode descer por esse lado aí. Você pode ir até Pelotas. E eu fiz um passeio com a minha filha mais velha, né? A gente desceu de carro por Pelotas, fizemos o Uruguai todinho, passamos ali, né? Toda aquela
Fizemos a volta no Uruguai e saímos lá do outro lado, perto de Rivera, e depois a gente subiu de novo pelo Rio Grande do Sul. E aí, né, você pode passar por Santa Maria, Frederico Westphalen, você chega de novo em Santa Catarina, em São Miguel do Oeste, que é uma cidade que eu conheço bem. Ela é pequenininha, tem 45 mil habitantes, mas a cidade é sensacional, a organização dela. Você já está a 80 quilômetros da fronteira ali com a Argentina, e depois você sobe aí para a parte oeste, aí, que nem você falou, né? Campo Grande, depois você vai conhecer Bonito. Aproveite Pô, bastante o legal. Rio Grande do Sul, e qualquer dica que precisar, só mandar uma mensagem aí, porque eu morei lá e rodei aquilo muitas e muitas vezes, cara. Rapaz, vou falar contigo depois, hein? Depois que acabar aí o episódio, vamos trocar ideia sim. Tenho muito interesse. Inclusive, quem estiver ouvindo aí, for da comunidade Fire do Brasil, eu estou promovendo não, né? Mas assim, no meu blog eu até falei, cara, foi muito bacana. Eu estava numa cidade próxima de Campinas, né? Que era mais ou menos 1h30 de São Paulo. E estava falando aqui, né, com o pessoal da comunidade também, que eu já troco ideia pelo WhatsApp e tudo mais, e 3 deles moravam em São Paulo. Eu falei, pô, cara, tô perto, vocês não querem tomar um café, tomar uma cerveja, não estão a fim de vir aqui não, vocês aproveitam, conhecem um pouco a cidade, fazem um turismo. Cara, foi o Thiago Rezende lá, que era do Escola para Investidores, e o Sapem Livre, que eu até mencionei mais cedo, cara, os dois também não se conheciam, se comunicaram, pegaram o carro juntos, foram lá, que a gente passou um dia inteiro junto, tomamos cerveja, almoçamos, conheceram minha família lá, os cachorros, andamos de bicicleta na cidade, assim, cara, foi um dia, parecia que eu estava com os amigos de infância, assim, negócio legal demais. Então, quem estiver ouvindo aí de qualquer parte do Brasil e tiver a fim de trocar uma ideia, tomar um café, assim, né, um chopp, manda um e-mail para mim, aposentecedo@gmail.com. A gente troca ideia, cedo ou tarde eu vou acabar passando pela tua cidade, que vou rodar o Brasil quase todo. Só a região norte aí, infelizmente, né, que você até comentou, essa é a única que não está muito no plano, porque o norte é muito grande também, né? E a princípio a gente não deve ir para lá. Se resolver fazer um desvio também, eu aviso. Tá? Quem É, quiser, é só mandar e-mail, a gente combina. e depois eu vou deixar aqui a deixa para você do. Eu tenho umas frações num resort lá em Gramado, então se você estiver passando por lá na época que tiver a da minha semana disponível lá, e depois a gente negocia lá, um preço bem Pô, camarada para você conhecer lá o Gramado. maravilha, Eu vou te passar também maravilha, maravilha. vou te passar o endereço de um blog de viagem que eu tenho. Agora eu não tenho atualizado mais, principalmente porque eu não tenho viajado, né? Mas tem bastante viagem lá já e você vai poder acompanhar. Pô, legal, cara, legal, quero sim. Um dificultador que eu tenho, não sei quem está ouvindo aí, são os cachorros, né? Eu tenho 2 cachorros, tem muito Airbnb, hotel e pousada nem se fala, assim, eu já desisti de olhar. Realmente, assim, eu só estou vendo Airbnb porque é difícil aceitar animal de estimação, né? Ainda mais que os meus são de porte médio, não são os menorzinhos, assim, não é nenhum poodle, é tudo vira-lata, né? Mas, assim, vira-lata médio. Então, sim, eu vou filtrar uma cidade, às vezes tem lá 200 Airbnbs, até um preço tal que eu estou disposto a pagar, aí eu boto o filtro, permitido animais, cai para 30. Assim, é uma restrição bem triste mesmo, que eu tenho que conviver, limita muitas opções. Então, se você está pensando em viajar com animal, olha com atenção, com carinho, porque acaba sofrendo um pouquinho aí, às vezes tem que pagar um pouquinho mais só por causa disso, às vezes você se limita a um lugar que não é o ideal, mas é isso, né, cara? É parte da família que também, vamos embora, já está 8 anos com a gente, tem que seguir. Não, é verdade. Eu tenho um aqui de 13 anos que acompanha a gente, né? E quando eu cheguei aqui em Belém também, as opções de Airbnb não me agradavam muito. E eu tive que, pô, conversar com a proprietária lá, dizendo que ele não latia, que ele não soltava pelo e tal, enfim, né? Para conseguir que ela aceitasse, porque eu queria ficar naquele Airbnb. Então, realmente é um dificultador, principalmente para quem vai pegar voo, né? E eu descobri É, até uma coisa no voo, porque naquelas fileiras do voo, apesar de serem 3 assentos, tem 4 máscaras de oxigênio. E como estava eu, minha esposa, minha filha, bebezinho, né? E o cachorrinho, éramos 5 respirando, então não pode. Aí, caraca! olha essa.
Tem máscara para o animal também? Não sabia disso, não. Eu também não sabia, porque eu sempre viajei de carro com ele, né? Essa agora eu vim por causa da minha filha pequenininha, então a gente não veio de carro para o norte, né? E aí o senhor que estava no meio trocou de lugar, porque aí ficou eu e o cachorro, minha esposa e nossa filha, e aí sim seriam 4 máscaras em caso de necessidade. Então, é mais um fator de planejamento. Tudo pode dificultar um pouquinho, mas a vida é boa assim também. A gente faz a escolha, não dá para ficar se lamentando de como poderia ter sido. Se eu tivesse solteiro até hoje, eu ia estar lá em Bali, na Ásia. Não, cara, você casou, você tem filho, você pegou cachorro, gato, periquito. Cara, a vida é assim, aceita e vai ser feliz. É só planejar em cima disso. Não adianta se lamentar. Tem felicidade em todos os estilos de vida. As pessoas, não adianta achar que o estilo de vida X é feliz e o Y é ruim. Não, isso aí está na pessoa, independente. Tem gente que tem dinheiro e está aí sofrendo depressão, tem gente que mora num casebre e está feliz da vida. Então, isso aí vai muito da pessoa. Com certeza, com certeza. Bom, meu camarada, a gente já está aqui mais de 1 hora batendo papo, né? Temos aí as obrigações com as pequenininhas aí. Com certeza. Eu queria, então, te agradecer imensamente aí a aceitação do convite. Obviamente, tem muita coisa para a gente falar, né? Depois a gente vai voltar a bater papo aí a hora que você quiser. Tem muita coisa bacana ali no teu blog também que dá para a gente bater papo. E o próprio público, né, que vai ouvindo a gente, ele vai comentando, vai achando muito interessante. Eu deixo aqui até o convite das pessoas que estão ouvindo, se quiserem deixar algum questionamento aí, alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir lá no blog lá do aposentecedo.com, ou então deixar nos comentários aqui dos players e também no YouTube, e ele vai responder. E convido todo mundo também a deixar aí qual é o tema que a gente deve debater na próxima live, que vai ser com Viver de Dividendos e Investidor Internacional, né, agora na primeira semana de março. Então, eu já recebi aí algumas sugestões de falar sobre ETF ou stock picking, falar sobre dividendos ou não, empresas de crescimento. Então, depois eu vou fazer uma enquetezinha e aquela que ganhar a gente vai debater bastante aí um assunto que seja um tanto quanto polêmico como foi o do FIRE. Então, Aposente Cedo, agradeço. Vou deixar aqui o espaço para você se despedir aqui do pessoal, deixar a mensagem que você quiser aqui e já deixando um convite aí para a gente conversar num outro momento também. Que isso, eu que agradeço o convite aí, cara. O papo para mim foi muito bom a gente trocar essa ideia, né? É o que eu te falei, para mim isso aqui é uma conversa que só tem a enriquecer, né? Nem me toco que vai ter gente ouvindo depois. Para mim, o que importa é a nossa conversa e mais gente entrando na discussão aí, podendo comentar alguma coisa, dar sugestão, falar mal. Pode falar. O importante é o diálogo, né? Desde que seja com respeito. Quem quiser aí é só fazer contato, entra lá no blog, manda e-mail para mim, né? aposentecida@gmail.com. E já deixando aqui também, né, minha sugestão de leitor e ouvinte para a próxima live aí com Viver Dividendos e o Rafael, eu acho que ia ser legal vocês falarem também, que é sobre investimento assim, fora dos Estados Unidos. Tem muito fundo e muita ação lá da China, né, que às vezes até está listado na Bolsa Americana, mas tem muita coisa alternativa aí no mercado asiático que ficou parado muito tempo e eu mesmo conheço muito pouco. Eu tenho um fundo do Morgan Stanley, que só investe no mercado asiático, cara, tá performando muito bem. Vou até te mandar depois o negócio. É fundo multimercado, né? Que é igual desses aí que tem XP, Oraman, esses fundos aí que cobram taxa de administração alta, o pessoal não gosta muito, mas eu gosto. Se tá rendendo bem, cara, eu pago a administração com gosto. Então, fica a sugestão aí para vocês falarem alguma coisa voltado para o mercado asiático. Opa, tá anotado aqui. Me manda sim, eu vou dar uma olhada. Acaba que o investimento no Brasil acaba banalizando o investimento no exterior, né? Então, o fundo no Brasil tem essa baixaria aí de 2,20, né? 2% aí de administração, mais 20% de performance. Aí, a gente acha que o fundo lá no exterior também tem essa... Mas a performance é completamente diferente.
Mas é um assunto muito interessante, sim. É, Eu andei... beleza. Esse estudando. mesmo tem, cara. Eu paguei taxa de entrada. Eu acho que eu paguei taxa para aplicar 1,5%, assim, sei lá. Eu botei $10.000 e já me comeu 150, assim, para entrar. Eu falei, porra, mas assim, 2 meses depois já tinha subido 15%, entendeu? Então eu falei, pô, beleza, valeu a pena. Então, assim, taxa também tem umas que são meio salgadas, assim, mas se souber o que você está fazendo, é por longo prazo e tudo mais, né? Tem que estudar. É que a diferença lá fora é exatamente essa, né? Você paga pelo serviço bem prestado do gestor. Aqui no Brasil, você paga independente do serviço prestado do gestor. Então, essa é a grande diferença, Isso né? é Lá verdade. fora, alguns fundos lá fora, se ele não performar, você não paga. Não trabalhou, né? Digamos assim, se ele não te trouxe um ganho, ele não trabalhou, então você não paga ele. Aqui no Brasil, o fundo performou mal, te deu prejuízo, você ainda paga para ele. É um pouco É diferente, verdade, é verdade. mas está anotado aqui a Mas beleza, que a sugestão. gente vai ficar. Esse papo segue 5 horas se deixar, né? Então, Com vai lá, certeza. senão daqui a pouco fica complicado. Beleza, muito bom falar contigo. Beleza, camarada. Muito obrigado, hein? Então, Um amigos abração, até mais. até mais. Então, amigos investidores, esse aqui foi o nosso BPM Cast de entrevista com o Aposente Cedo. Não deixe de passear lá pelo blog dele, tem muita coisa bacana. Leiam também os comentários, deixem comentários lá também. E aqui também, principalmente no YouTube ou então lá no site, onde você quiser, pode deixar um comentário sugerindo aí temas e até convidados aqui para a gente bater um papo no nosso BPM Cast. Por hoje é só, forte abraço a todos e até o próximo BPM Cast.